Bom dia, vamos começar então, 10 horas em ponto. Estamos aqui. Bom dia. Daniele, bom dia. A gente está transmitindo pelo Instagram também, mas nosso encontro está acontecendo pelo Google Meet. Eu sou a Adriana, para quem não conhece a gente, né? Eu sou a Adriana, estou aqui com a Luciene e a Paloma, somos da Sineuropsicologia. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Gláucia Pina. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite, Gláucia. Imagina, Adriana, é um prazer estar aqui com vocês de novo, viu? Obrigada. A Gláucia é psicóloga, psico-oncologista, né, que é a psicologia voltada para o câncer, mestre e doutoranda em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, especialista em pacientes com câncer de mama e autora de vários capítulos de livros, né, sobre o tema. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e do Comitê de Luto. Nós convidamos a Gláucia para falar aqui, pegando aí o finalzinho de outubro, né, onde a gente celebra o Outubro Rosa, esse mês de conscientização de prevenção ao câncer de mama. Acho que a gente fala muito mais do que câncer de mama, né? A gente fala de autocuidado feminino, e que muitas vezes a gente compartilha a divulgação do Outubro Rosa, mas a gente na prática não faz muita coisa, né? E aí queria ouvir um pouquinho de você, falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, e como que você trabalha isso, né, na sua prática como psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada, Adriana, obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, um Sinuro que vocês estão iniciando, né, reencontrando, né, essa parceria toda de vocês, isso é muito legal, isso fortalece. E como a Adriana, né, falou sobre a psico-oncologia, que é uma subespecialidade da psicologia da saúde, né, que a gente já tem aí há algum tempo, mas as pessoas, assim, desconhecem muito, né, até os próprios psicólogos desconhecem essa prática, muitos também não entendem como algumas pessoas gostam, já fui perguntada várias vezes, mas você gosta, né, disso, né? Uhum. E a minha resposta sempre é, alguém tem que gostar, porque as pessoas, né, os seres humanos envolvidos nessas questões precisam da gente, né? E realmente não é uma prática muito fácil, né? Mas ninguém também disse que seria fácil, alguma Sim. coisa na vida da gente, então, e é uma área muito, hoje em dia, né, a gente tem tantos diagnósticos de câncer variados, e a gente precisa realmente estar preparado para isso. Infelizmente, a gente tem psicólogos que não se especializaram na área e estão fazendo essa prática, né, indiscriminadamente, o que não é aconselhável, o que não é ético, inclusive, né, o nosso código de ética, ele rege isso, e eu acho que é importante aqui hoje a gente reforçar isso, né, existem especializações, né, existem cursos, né, de qualidade, em que a gente pode se especializar em psico-oncologia, a própria sociedade, né, divulga esses cursos, né, e aqueles que estão nos escutando hoje, estão nos vendo, eu queria pedir, por favor, se você se interessa nessa área, busque se especializar, né, busque estudar sobre a área, porque as pessoas já estão em profundo sofrimento físico, psíquico, emocional e espiritual, né? A gente trabalha muito com a questão holística, né, integral, e hoje está se falando muito em medicina integrativa, né, e a psico-oncologia está incluída dentro dessa prática integrativa, quando a gente fala de oncologia, né. Então, posso iniciar aqui com uma prática mesmo, que me foi, assim, muito... Pode. Deixa eu só te interromper, desculpa, dar um recado para quem está assistindo, o pessoal está aqui no Instagram. Vocês podem entrar pelo Google Meet, tá? O link está lá na bio, @sinoro.psicologia, e vocês podem participar aqui ao vivo também, enfim, fazer perguntas, fica mais interativo. Desculpa, Gláucia, pode falar. Então, gente, em 2012, né, 2012 e 2013, eu fui convidada pelo diretor da Escola Médica da PUC daqui do Rio
né, o professor Hilton Có, para estar junto com ele num projeto com mulheres na favela de Vila Canoas, aqui em São Conrado, né, próximo ali na verdade é na Estrada das Canoas, né, a favela fica ali. E ali a gente fez um mutirão, né, de cadastro das mulheres, que o objetivo era entender por que as mulheres não faziam a mamografia, né? Naquela época ainda o índice ainda mas melhorou um pouco. O índice de adesão à realização da mamografia era muito baixa, ou muitas pessoas agendavam, né, uma realização do exame, mas não compareciam, por exemplo, ou não pegavam o resultado do exame, o que ainda é muito comum, né? E então a gente fez isso, o professor Hilton também era chefe do serviço de radiologia da Santa Casa, né, ali no centro do Rio, o oferecimento do projeto era: a mulher fazia mamografia gratuitamente, ela tinha a passagem, no início até o carro do reitor da PUC, na época o padre Josafá, levava as mulheres até a Santa Casa, né, para fazer, e depois eu me reunia com elas na comunidade para levar o resultado da mamografia. E aí, gente, de aproximadamente 200 mulheres, né, cadastradas, apenas 109 mulheres, né, realizaram a mamografia, tá? Muitas não compareceram, muitas não, né, nem queriam fazer o cadastro, né? A resposta muitas das vezes era: isso aí é politicagem, né, isso não vai para frente, o que adianta, não vai adiantar nada, mas enfim. Agora, o que nos chamou a atenção, e a pesquisa, que na verdade não foi só fazer isso, né, tinha uma pesquisa científica por trás disso, foi a gente entender o medo, né, que as mulheres têm de fazer a mamografia, não pela mamografia em si, mas pelo resultado que ela vai trazer, né? Então, ali a gente começou a fazer um trabalho com elas quando eu devolvia, quando eu entregava o resultado da mamografia, de esclarecer, de mostrar para elas que aquele resultado era importante. Graças a Deus a gente não teve nenhum tipo de resultado negativo que, né, fosse, aliás, positivo para câncer, né? Todos foram negativos, alguns com alguns resultados um pouquinho avançados no sentido de acompanhamento, mas nenhum com neoplasia, nenhum com câncer. E ali elas começaram a mostrar para a gente, né, o quanto elas ficavam aliviadas de saber que aquilo ali de fato era importante, e de que o fato delas se descobrissem que tinham alguma coisa, né, que tinha um câncer, seria possível ainda, né, ela tratar disso. Que é a questão da falta do conhecimento, principalmente em psico-oncologia, também parte muito dessa psicoeducação, que se você fizer um levantamento de estudos, a gente vai ver a enfermagem lá em cima, porque isso é muito delegado ao enfermeiro, ensinar e educar. Só que a prática do enfermeiro, que é aquele enfermeiro raiz, né, não é isso que ele gosta de fazer, não é isso que ele aprendeu de fato a fazer, né? Eles fazem tal, que estão ali na linha de frente. Quando tem um concurso público, são não sei quantas vagas para enfermeiro e um para psicólogo. E essa prática a gente precisa expandir isso dentro do mercado e mostrar para as pessoas que nós podemos fazer isso também. E o quanto o acolhimento das pessoas no momento de um ensinamento, de uma prática em saúde,
né, é importante. E esse acolhimento, quem sabe fazer, quem aprende a fazer, é psicólogo, né? Então, nessa minha prática lá em Vila Canoas, isso ficou muito claro, né? Muito claro do quanto essas pessoas precisam que a gente sente com elas e diga para elas o que de fato está acontecendo, o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? O que é importante, né? Ela está vivenciando naquele momento, que não tem problema nenhum, que tem alguém que está ali do lado dela, ela pode contar com a gente, né? Até ter essa sensibilidade que você falou, né, de perceber que o medo não é de fazer o exame, mas do resultado do exame, né? Isso não é disso. Isso, né? Quer ver, tem uma informação que eu dou nas palestras para as mulheres, que, assim, um detalhe. Por exemplo, elas dizem, reclamam, né? Ah, mas a mamografia dói muito. Né? Ah, aquele negócio aperta muito e tal. Por que tem que doer tanto? Aí eu digo assim, quanto mais doer, menos radiação você vai receber. Você sabia disso? Aí elas... então tá bom, já que eu não vou pegar radiação, porque diz que radiação dá câncer, né? Então deixa apertar que depois vai passar mesmo, né? Tem alguns detalhes que a gente, né, no dia a dia a gente não sabe, né? Mas se você for estudar, se você for falar com alguém da área, você fica sabendo, e alguém da área, que geralmente são os médicos, eles não vão falar isso. Sim. Eles não são ensinados, né, a falar, ter esse tipo de linguajar com o paciente, né? Enquanto que isso é um medo que vai se disseminando, né? Eu fiz 40 anos esse ano, fiz minha primeira mamografia, e eu ouvi de algumas mulheres, mas dói tanto, você vai ver como dói, né? E se eu sou uma pessoa que não tem algum conhecimento, eu posso ficar com medo de fazer porque dói, e não deu nada. Foi super rápido. Eu falei, nossa, mas já acabou? Falaram que ia doer tanto. Né? E outra coisa, o nosso corpo, né, é diferenciado, né? Principalmente a questão da mama. Umas mamas são mais densas, ou seja, elas têm mais gordura, têm mais glândulas mamárias mais expressivas. Então, isso vai diferenciar muito na hora de fazer uma mamografia. Então, aquela sala de espera, a sala de espera é tudo, gente. Acontece de tudo numa sala de espera. Nós vamos a médico, não é isso? A gente vai a médico, a gente sabe que a gente escuta de tudo numa sala de espera. E essa sala de espera está ali. Em termos de saúde, ela está ociosa. Quem é que fica ali na sala de espera? Em termos de profissionais? Ninguém, seja no particular ou seja até no público, né? Então, assim, essa prática nossa, a gente ainda tem muito campo de atuação, né? E quando eu entrei para fazer a minha especialização em psico-oncologia, eu fiquei muito incomodada, porque se você for fazer um levantamento, pode ir pelo próprio Google acadêmico, e você vai ver que a grande maioria, foi inclusive a minha dissertação de mestrado, os artigos só falam de mulheres com câncer. Mulheres mastectomizadas, mulheres que tiraram o seio, mulheres com câncer. Agora, estudo que trabalhe o público de mulheres assintomáticas, mulheres que ainda não tiveram câncer, nós não temos. Temos muito câncer, é que não temos, né? Falha minha, mas são muito poucos, né? E o meu estudo sempre foi em cima disso. Eu quero preparar a população, e acho que a gente precisa pensar nisso também em psicologia, né? De estar trabalhando na prevenção. Estar trabalhando, como falando isso, na questão do autocuidado. Né? O que é o autocuidado? O que é cuidar do corpo? O que é cuidar da nossa mente? Tudo isso vai influenciar para o desenvolvimento de um câncer. Né? Então, a gente precisa preparar a população no modo geral, né? E deixar... tem muita gente trabalhando com mulheres e pacientes oncológicos, né? Vamos também pensar nas pessoas, em nós, por exemplo, aqui. Né? Ou quantas pessoas estão nos ouvindo agora, talvez pelo Instagram, mas de pessoas que ainda não tiveram câncer. Eu espero que todos nós não tenhamos,
né? Mas toda mulher, ela tem um risco acentuado para desenvolver câncer de mama, de útero, de ovário, por conta dos hormônios, né? Depois, a partir da menopausa, mais ainda, porque aquilo que era natural não tem mais. Aí as células vão pensar o quê? Porque as células não têm cérebro, né? Quem tem cérebro somos nós, e precisamos usá-lo a favor de nós mesmos, né? Sim. Então, assim, e aí ela não vai entender, a célula não entende, né, que acabou, né, tem uma outra natureza no corpo dessa mulher que acabou os hormônios dela. Agora, o que eu faço com isso? E aí essas células, porque, vou reforçar aqui para quem está nos ouvindo, câncer não pega. Câncer é uma doença celular. Desodorante não causa câncer. Sutiã não causa câncer, tá? Então, vamos com calma aí nesses mitos que atrapalham. E olha quantos mitos, né, podem ser trabalhados, né, assim, você fala sala de espera, eu acho que naquele momento a mulher está ali pensando, não só em fazer o exame, mas em todos esses mitos, e agora, o que eu fiz, o que eu não fiz, será que a culpa foi minha, será que eu contribuí, não contribuí, o que eu sei, o que é verdade, o que é mentira, tanta coisa que pode ser trabalhada. Então, nessa pesquisa que eu fiz lá com as mulheres, quando elas iam fazer a mamografia lá na nossa casa, eu ficava, né, tinha um formulário, né, um questionário, que eu aplicava antes, que era justamente uma sala de espera, durante, elas entravam para fazer a mamografia, eu entrava com elas junto, né, e ficava observando o comportamento delas ali. E depois eu aplicava um outro questionário de pós-exame, de novo na sala de espera, porque geralmente a Adriana está aqui, que já fez agora, né, inaugurou a primeira mamografia dela, a gente fica esperando para a técnica dizer, olha, está liberado, ficou tudo direitinho, né, porque pegou o ângulo direito e tal, aí libera. Então, nesse momento em que elas esperam, é um pavor. Para muitos, né, meu Deus, será que vai dar certo? E quando diz que tem que refazer, que tem que complementar, né? E às vezes Deus tem que complementar porque vira alguma coisa ali. Mas às vezes não é. Às vezes é justamente porque não pegou, né? Por exemplo, uma mama muito densa, uma mama muito grande. É difícil, né? Encaixar ali exatamente no ângulo do aparelho. Então, algumas coisas precisam ser repetidas, porque senão não vai pegar toda a área, né? E tem que pegar toda a área, né? Então, assim, essa questão da sala de espera, ela foi fundamental nessa pesquisa para a gente, né, da gente observar o comportamento, o movimento delas, quando elas chegam, né, apreensivas, né, muitas foram sozinhas, não foram acompanhadas, outras já foram acompanhadas, né, ou com o marido, ou com o vizinho, né, alguma coisa assim. Então, a gente tem esse meio, né, esse ambiente rico, né, de informação e de ajuda. Afinal de contas, a nossa formação é para isso, né, a gente está ajudando as pessoas, é a nossa grande missão, a gente está ajudando as pessoas. E do quanto a falta de informação acaba replicando esse ambiente hostil também, né, Glaucia? Então, isso que você falou do mito, eu acho muito legal, porque eu acho que o medo está muito nas nossas fantasias, não só no diagnóstico, né? A minha dissertação de mestrado foi justamente, o tema foi esse: crenças e percepções das mulheres saudáveis sobre o câncer de mama. O que as mulheres pensam sobre o câncer de mama? Será que o que elas pensam favorece ao comportamento delas? Né? Será que você encontrou? Então, eu fiz uma revisão sistemática para justamente saber se a literatura falava sobre isso. Eu queria saber se a literatura já ajudava essas mulheres. Se pelo menos o público profissional de saúde já sabia alguma coisa. Não. Justamente não. Sim. Então, se nós somos profissionais de saúde e não estamos preocupados com isso, sim, vai haver muita dificuldade para essas mulheres mudarem o comportamento delas.
Porque se dentro da academia, se dentro da ciência, eu não estou buscando estudos que favoreçam a mudança de comportamento dessas mulheres, né? Como é que elas vão mudar? Uhum. Vão mudar como? Por meio de quê? Com que tipo de informação? Ou que tipo de ensinamento? Porque, na verdade, é a mudança de hábito. Não é só saber, assim, só de ouvir. Eu ouvi falar que, não, eu tenho que aprender. Tem que ter recurso, né, Glaucia? Recurso, isso, eu tenho que ter recurso. Por exemplo, quando a gente diz, né, que a mulher precisa, nós, né, precisamos de uma alimentação saudável, quando as pessoas não têm comida, aí fica difícil, né? Quando eu digo que a pessoa tem que ter, principalmente, câncer de mama, mas está batendo demais, de todos os congressos, os maiores do mundo, atividade física, né? E atividade física não é só um exercício, né? Não é o que se chama de atividade física, é um movimento constante para que esse corpo tenha novamente o seu movimento natural. Nós não fomos criados, nosso corpo não foi criado, as nossas células não foram criadas para elas ficarem recebendo energia de controle remoto de televisão e de celular na mão o tempo todo, com tudo na minha mão. Se eu não levanto da cadeira, eu ia falar outra coisa, eu não levanto da cadeira, não fazer nada. Sim. Né? Então, assim, é movimento. E é legal que você já entra mais na minha área, que é da psicologia do esporte também, né? Que é essa diferença do exercício para a atividade física, né? A atividade é você descer um ponto antes e ir andando para casa, escada, levantar para mudar. Hoje não tem mais isso, né? A gente levantava antigamente para mudar de canal, né? Hoje nem isso. Não tem. O exercício também tem um outro problema, que muita gente não é educado, né, com essa cultura e acha que tem que fazer musculação e não gosta de musculação, então não vai fazer nada. Né, e acaba não se lançando a essa prática do exercício, né? Eu digo por mim, eu odeio todas as minhas forças. Eu odeio fazer exercício físico, assim, digo academia, tá? Sistemático, assim. Eu sou mais ou menos de uma geração que não tem essa fome de academia que a gente, né, que a geração tem hoje. Eu sou um pouquinho mais velhinha que você. Mas, assim, eu encontrei, por exemplo, eu estou fazendo Muay Thai. Sim. Adoro, né? E a minha treinadora, não é só a parte da luta, né, e tal. Tem toda uma atividade, pula corda, tá, não sei o quê. Eu quase mato ela no final. Exatamente. Mas, assim, eu gosto. Encontrei uma coisa que dá para eu fazer. Então, é isso. Então, a gente precisa levar para as pessoas opções e ensinar a fazer isso. Não é só chegar... A dança, o surf, stand-up, do patins, bicicleta, né? Isso, e tem muita coisa que as pessoas não precisam pagar. Muitas vezes, eu não tenho dinheiro para pagar academia, mas não precisa você ir para uma academia, né? Tem outras coisas que a própria natureza nos proporciona, e, gente, a gente vive num país da natureza, né? Sim. O nosso estado, inclusive, também, a gente tem tudo. Isso tudo também precisa ser ensinado. Abrir os horizontes das pessoas, sabe? É como dizer para a mulher, olha, se apertar bastante, você vai receber menos radiação, né? Porque naquilo que comprime, né, as placas se juntam mais e as próprias placas se enxergam mais aquilo que está sendo comprimido da mama. Então, aquela luz da radiação não precisa tanto. Por isso que comprime tanto. Entendeu? Então, assim, aí você aprende, realmente faz sentido. A coisa precisa fazer sentido. Enquanto a informação não fizer sentido, né? Enquanto nós fizermos Outubro Rosa, partindo da informação de que hoje mais de quase 70 mil novos casos de câncer vão ser diagnosticados no Brasil. Quase 52% desses casos vão a óbito. Ninguém vai querer ouvir falar sobre isso. Porque a gente está partindo da morte para tentar dar vida para as pessoas. A última coisa que eu, você, né, nós aqui queremos é morrer.
Ninguém acorda dizendo, assim, em sã consciência, hoje eu quero morrer. Ou receber uma notícia que tem o imaginário de que você possa morrer. Que você possa morrer, eu não quero isso, né? Em sã consciência, não. Né? A não ser que você esteja mal, e a gente sabe de toda essa problemática, né? Então, a gente precisa falar de vida, a gente precisa dizer, olha, vamos fazer isso, por quê? Porque se a gente fizer uma atividade física, aí entra a Adriana, né? Se a gente fizer uma atividade física, o corpo vai funcionar assim, 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 assado. Faz sentido para você, né? Vamos comprar mais fruta, vamos comer mais coisas saudáveis, né? Porque aí, o que vai acontecer, né? O natural para o natural. Então, as coisas vão provavelmente funcionar mais naturalmente. Então, são linguagens, né? Para a gente falar em psicoeducação, a gente precisa utilizar de linguagens simples, né? De linguagens que façam, eu acho que a palavra é essa, hoje, sentido. Sim. Né? Não falar psicologuês. Não, isso não vai ajudar, isso é pra gente aqui, isso é pra gente estudar, isso é pra gente tratar de um caso, mas para o público, para aquela pessoa que está precisando da gente, a gente não pode falar enrolado. Você não precisa ficar falando bonito, né? Eles precisam de alguém que diga, mas não é assim na clínica, gente, no consultório não é assim. Aquele que se aproxima, né, não é dar abraço o tempo todo, não é isso, mas se nós falamos aquilo que o paciente precisa, ele precisa, não é o que a gente quer, nem o que ele quer, não é assim? É o que ele precisa. Até porque, Glaucia, a gente historicamente vai criando uma distância, né? O direito com a linguagem, a medicina, a psicologia. Então a gente vai criando essa distância, vai afastando e vai perdendo a humanidade, né? Exato. E eu acho que a gente precisa encontrar essa humanidade do outro. Vocês querem ver, olha, quando a gente fala de luto, por exemplo, né? E quando a gente fala de câncer de mama, a gente também está falando de luto, a gente está falando de perda. A mulher, quando é diagnosticada com câncer de mama, né, hoje ainda isso já melhorou muito, graças a Deus, né? Então, existem casos diagnósticos de câncer de mama em que a mulher não precisa tirar a mama toda, né? Mas esse imaginário, né, ainda existe, que se eu sou diagnosticada com câncer de mama, eu vou ficar sem a minha mama. E quando a gente trabalha com o luto, nessa questão da perda, tudo que a pessoa que está tendo essa notícia difícil, né, que recebeu essa notícia difícil, tudo que ela não quer é afastamento. Tudo que ela precisa naquele momento é de um acolhimento. Tudo que ela precisa naquele momento é de alguém que chegue e diga, olha, eu estou aqui. Você pode não falar mais nada, mas dizer, eu estou aqui com você. E ela poder sentir, bom, então deixa eu, já que tem alguém aqui comigo, né, deixa eu me acalmar aqui um pouco. Aí é possível ela se acalmar, né. Então, assim, isso que vocês estão trazendo, né, essa coisa até da humanidade, né, daquilo que nós somos e daquilo que o outro é também, né, humano. Então, esse distanciamento que, né, alguns, né, me perdoem a crítica, mas que alguns colegas, né, insistem em fazer dessa prática no momento do sofrimento, tem hora que o afastamento é necessário. Ele é até um recurso, né? Mas no momento de doença, no momento de um diagnóstico difícil, de uma notícia difícil, seja pelo diagnóstico de uma doença, ou seja, pela perda de alguma coisa ou de alguém, né? O que nós precisamos é nos aproximar. Como que o período da pandemia foi difícil, não foi? Vivendo todas aquelas mortes, todos aqueles óbitos, e a gente ainda precisando ficar afastado. O quanto isso complicou a vida de tantas pessoas, né? Pelo fato de entes queridos, amigos, parentes, né, estarem morrendo e as pessoas não podendo estar ali, junto da família, junto
do momento ritual de passagem de morte, então, uma série de coisas. Então, na hora de um diagnóstico de uma doença difícil, grave, né, que vai mudar todo um contexto de rotina daquela pessoa, né, é necessário ter pessoas profissionais, né, que saibam como fazer desse momento menos difícil possível. Amenizar o sofrimento. Né? Se eu não consigo amenizar o sofrimento de alguém, né, como terapeuta, como psicólogo, né, eu preciso rever a minha prática. Né? Preciso rever isso. Esse é o nosso papel. E quando a gente fala de câncer, é isso, é um sofrimento mesmo, psíquico muito grande. Uhum. E tem uma coisa que você falou que está na minha cabeça até agora, que tem a ver com a questão da idade, né? A mamografia começa lá aos 40 anos, os hormônios, a menopausa aumentam o risco, e às vezes a mulher só deixa para se cuidar lá, quando chegar lá, né? Mas esse cuidado vem desde cedo, né? Eu mesma atendo pacientes jovens, falo, não, como é que tá, né? Isso que você falou, sua alimentação, exercício, seu autocuidado. Por enquanto eu estou focando no trabalho. Eu estou escolhendo não fazer isso agora porque eu estou bem, né? E essa conscientização não precisa ser agora, né? Lá na frente não dá mais tempo, às vezes. É uma construção, é um processo. Então, agora na minha tese de doutorado, o meu objetivo é justamente chegar agora no final, que vai ser daqui a 2 meses, isso aí mesmo. Tá faltando um pouco. Penso, né? Foi super acalentador. É justamente chegar agora no final e trazer um guia de recomendações, né, para que se faça melhor esse cuidado com as mulheres assintomáticas. Que maravilha! Continuo no meu público aqui, antes, né? Uhum. Que é justamente fazer esse preparo, né, das pessoas. Olha, e uma das, né, do meu levantamento, né, que eu fiz de vários estudos, muitos trazem essa questão da educação nas escolas. Uhum. Levar essa educação em saúde já para crianças e adolescentes e jovens, e fazer esse contato intergeracional. Esses jovens, crianças, vão levar para as suas mães, tias, avós, vizinhas, né, uma informação ou um conhecimento, né, eles vão ser formadores de opinião para a educação em saúde da mama. E não ficam num processo de receberem, né, aquela informação de que, olha, é dolorido, só quando você for mais velha que você vai fazer isso, né? E possibilita a troca de gerações, né? Informações e uma troca de geração sobre algo que é bem feminino. Exatamente, Aloma. Então, isso pode trazer um caminho, né, para a gente ver mudança, né? Porque a gente vai pegar, né, desde pequeno, que é isso que a Adriana está falando, né? Não agora, com 50 anos na menopausa, né, que eu vou pensar em me cuidar, né? Não que não adianta mais, né? Não, vai adiantar, sempre vai adiantar alguma coisa. Mas se nós começarmos lá atrás, o próprio corpo, né, da gente, ele vai respondendo, né? É proporcional, né? Se eu cuido lá atrás, ele vai, consequentemente, na velhice, a gente vai viver melhor, né? Mas dá tempo. Eu estou correndo atrás do meu tempo perdido, né? Contando aqui. Que a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, né, na nossa prática, aquilo que a gente usa. Então, isso vale muito a pena sempre, né? Então, eu acho que essa questão da educação, né, já falando aqui das práticas, né, que a proposta era essa, a nossa prática precisa também estar voltada para a psicoeducação. Dentro dos nossos consultórios, a gente pode fazer isso,
né? A gente pode falar com as nossas pacientes, por exemplo, né? Perguntar para elas, e aí, você já fez a sua mamografia? Você já foi ao ginecologista? Já foi ao mastologista? Como é que está, né, o seu autocuidado, né? Até aqui, algumas têm questões em relação a isso que trazem para a gente, a dificuldade de fazer autocuidado, né? E em qualquer área, né? Eu mesmo na clínica, confesso que nem fazia isso tão conscientemente, estou começando a fazer mais, né? Focar mais. Perguntava, mas não com esse foco do Outubro Rosa. Mas eu, por exemplo, trabalhando com psicologia do esporte, trabalhei muitos anos com futebol feminino e não fazia. Né? Eu não aproveitava esse momento da campanha, ou em qualquer outro momento do ano, né, para fazer essa conscientização, fazer individualmente, fazer alguma coisa, mas não com esse olhar da prevenção, do câncer, até porque na área do esporte a gente trabalha muito com saúde, né, com outro foco, e esquece, né, então a gente erra também, eu acho importante esses encontros, a gente poder avaliar o que eu posso melhorar na minha prática, né. Sim. Então, você falou, né, assim, a gente não trabalhava o foco da saúde, aliás, trabalhava o foco da saúde e não trabalhava essa parte. Mas essa parte é saúde. É saúde, pois é, exatamente. Então, é isso que, às vezes, a campanha, ela embola um pouco até na questão da mudança do comportamento, porque é como se eu falasse em doença. Sim. Não é falar em doença o tempo todo. A doença é quando eu tenho o diagnóstico. Enquanto eu não tenho o diagnóstico, eu posso fazer saúde para que, até que se eu tiver um diagnóstico, né, porque existem outros fatores de risco para que uma mulher, por exemplo, tenha um diagnóstico de câncer de mama, então, para quando eu tiver um diagnóstico, eu saber como lidar com isso. Ou esse diagnóstico pode ser minimizado pela qualidade de vida que eu tive até ali. Sim. Não é o fato de quantos atletas já foram diagnosticados com câncer variados, câncer de mama, câncer ósseo, né? Vários. Porque são humanos. Humanos, porque tem célula. Né? E aí, em algum momento, essas células, elas dão um tranco lá nelas, né? Por outros motivos, hereditários, é minoria, mas tem, né? São 10% apenas dos casos de câncer são hereditários. 90% é meio ambiente, alimentação, fumo, o meio ambiente, inclusive, né? Ele tem aumentado muito esse fator de risco, porque o próprio ambiente, a produção dos alimentos, quando se juntam nessa interferência que a gente está tendo do meio ambiente, altera a qualidade, né, dos alimentos, e isso interfere na hora da gente se alimentar. Olha só, esse ciclo, né, de algo que a gente não sabe mais ter controle sobre isso, né? Então, a gente precisa cuidar de outra forma, né? Então, fortalecendo o nosso organismo, porque isso também vai interferir num tipo de tumor, por exemplo. Pode interferir, né? E, Glaucia, você trouxe uma coisa que me fez pensar agora, você falando, eu tô correndo atrás do meu cuidado, né? Do quanto a gente, profissional também de saúde, precisa estar atento para isso, para o nosso autocuidado, né? Assim, como é que é poder cuidar dessas pessoas também que cuidam dos outros, de estimular esse cuidado que muitas vezes é abandonado, né? Sim. O que vocês estão fazendo aqui hoje é isso, né? Vocês hoje estão preocupados, né? Eu entendi a proposta de vocês estão preocupadas justamente com os profissionais para que eles tenham mais capacidade, que eles estejam mais preparados, né, para receber essas pessoas, mas ao mesmo tempo também é um espaço, né, de autocuidado, porque a gente também está falando aqui, né, levantando questões de que, eu sou mulher, eu sou um ser humano, falamos aqui de humanidade, né, eu preciso rever alguns conceitos, eu preciso rever algumas práticas que estão me prejudicando, né? Então, não é porque eu sou psicóloga, né? Não é porque nós somos psicólogos que a gente não vai se cuidar, pelo contrário, né? A gente precisa se cuidar até porque tem muita gente precisando da gente, né? Então, não só
paciente, mas a nossa família precisa da gente, as pessoas que amam a gente precisam da gente. Então, a gente precisa ter esse pensamento mais ampliado, né, do que a gente, na verdade, está fazendo com a gente. Eu acho que é um pouco por aí. E a falta de tempo, assim, né, aquele tempo corrido, a gente tem que encontrar um tempinho pra gente, né, um tempinho pra gente do nosso autocuidado, que eu acho que é muito isso que a gente ouve. Ah, mas eu tô trabalhando muito, né, no meu caso, assim, o tempo todo no hospital, cadê o tempo? Onde é que eu vou ter que agendar? Mas, assim, a gente tem que começar a trabalhar o nosso tempo e arrumar um tempinho pra gente, seja da alimentação, da atividade física, seja para marcar o exame, né, não, aquele dia é o dia que eu me comprometi de fazer o exame. Sim, colocar isso, né, a gente trabalha tanto com agenda, né? Isso. Eu adoro uma agenda, né? Então, assim, vamos botar na agenda, né, também, naquele horário, né? Aquele horário, ele é meu, né? Eu preciso fazer esse autocuidado, eu preciso estar bem, né, sobre isso, né, sobre assuntos da saúde mental, eu preciso estar bem com o meu físico, eu preciso estar bem com a minha alma, né? Então, assim, tudo, né? Essa questão da integral, né? Espiritualidade, né? Tudo. Família. Até porque quando a gente fala... Desculpa. Fala. Até porque quando a gente fala de acolhimento, a gente fala de encontro, né? E eu acho que para a gente estar inteiro no encontro que a gente também precisa estar se cuidando e estar de verdade ali. Não, o que eu estou fazendo por mim para estar aqui dividindo com o outro essa experiência, né? É verdade. Essa é uma coisa, assim, eu acho, assim, um testemunho, né? Vamos dizer assim. Eu, por exemplo, quando eu estou no consultório, é muito interessante. Quando eu estou no consultório, eu estou tão ali, eu estou tão inteira ali, né? E o dia que eu não estou bem, eu sei que eu não estou bem. Porque é fracionado, né? O raciocínio é fracionado, você não consegue se concentrar, né? Num hospital, por exemplo, também já tive práticas, né, no hospital, né, o quanto aquelas pessoas, aqueles 10 minutinhos que você entra para falar com o paciente, né, porque a gente não fica muito tempo, né, Isso. tal, mas aqueles 10 minutinhos que você entra, como é que você está hoje, né? Como é que você está se sentindo hoje? Né? Aquilo ali, você precisa estar ali. Se você não tiver cuidado, né? Se você não estiver sendo cuidado também, você não tem como cuidar do outro. Isso é muito difícil, né? Então, se permitir ser cuidado também, eu acho que o psicólogo também parte muito disso, né? Lembra aquela coisa do saber, né? Ocupar o lugar do saber, né? Saber nada. A gente, no fundo, a gente não sabe nada. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe sobre o ser humano, né? Sabe, nós somos uma caixinha de surpresa, sim. O brasileiro, então, é uma coisa, assim, que precisa ser estudada a cada segundo, né? Mas tá inteiro. Né? Então, se eu não fizer a minha terapia, né? Se eu não for ao médico, né? Se eu não procurar me esforçar, pelo menos, né? Fazer um esforço saudável, não é um esforço pesado, não é um esforço de carregar algo nas costas, mas um esforço de, não, eu vou me esforçar, porque eu ainda não me acostumei a me cuidar, mas eu sei que eu preciso, então eu vou me esforçar, é um esforço mesmo, né, fazer aquele sacrifício do bem, né, então, de fazer esse movimento de que não, hoje, nem que seja 10 minutinhos, eu vou ficar quietinha aqui, meditando, né? É que seja debaixo do chuveiro, mas eu vou ficar aqui, né? Então, assim, temos que ter os nossos momentos, né? E é legal você falar isso, porque às vezes tem a ideia de que, não, tem que ser meia hora, tem que ser 1 hora, e não, às vezes uns minutinhos e que você consegue parar e se conectar e fazer alguma coisa por você, né? E sentir o que você está mastigando e colocando para dentro, né? Que a gente às vezes come e nem sente o gosto da comida. Esses são pequenos autocuidados, né? Sim, são autocuidados que, inclusive,
ao longo das suas repetições, né, passa a ser hábito, esse hábito é saudável, e é isso que a gente está falando. A gente não está falando de ser fitness, a gente está falando de ser, sabe, atleta olímpico. Não, a gente não está falando disso, né? Não é isso que a gente quer. Né? O que a gente quer é que a gente também não tenha uma vida que não seja natural. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, nessa questão. Nós somos pessoas da natureza, né? A natureza não é só composta de árvores, de bichos, né? Nós fazemos parte dela. Então, o que nós absorvemos de natureza, né? Não, hoje a gente absorve muito mais coisas artificiais que não são da natureza, né? E isso está incluindo tudo, né? Só alimentação não, né? Tecnologia. A tecnologia que a gente utiliza hoje é tudo muito artificial, né? Facilita a vida de todo mundo, sem dúvida. A mamografia é uma tecnologia, por exemplo, né? Graças a Deus está aí, queremos mais, queremos que seja cada vez mais aperfeiçoado, mas em termos de corpo, em termos de ser humano, a gente precisa estar envolvido com natureza, né? E isso nos faz bem, e isso nos faz muito bem, aliás. Né? O que você diria para, tem alguém aqui entrando, para um profissional de saúde, um enfermeiro, um psicólogo, um médico, um fisioterapeuta, que trabalha com mulheres, ou até mesmo com homens, né? A gente fala muito de mulher, mas a prevenção é para homens também, né? Como abordar, como se aproximar dessa pessoa? Só aproveitando que você falou dos homens, né? Os homens, 3% dos casos de câncer de mama são em homens. Então, os homens também precisam, não precisa fazer mamografia, não é recomendado. Sim. Mas como a parte torácica do homem é menos densa, ou seja, não tem volume mamário, se torna mais fácil, inclusive, fazer o autoexame. Então, os meninos também precisam, né, estar se tocando em termos do tórax, para poder entender o seu corpo, conhecer o seu corpo, para em caso de algum volume ou algum caroçozinho que possa estar aparecendo e tal, ele entender que tem alguma coisa diferente, tá? Sim. Em termos de abordagem, né, o que eu tenho de prática, né, e que a gente precisa entender a realidade daquela pessoa, né, e ser o mais sincero possível, né. Hoje, a gente tem falado muito dessa questão da medicina integrativa, da medicina mais acolhedora, né? A gente tem falado muito dos cuidados paliativos, que não é só para fim de vida, né? A filosofia original dos cuidados paliativos é uma filosofia de vida, né? De nós darmos um acolhimento, que o paliar é isso, né? É colocar esse aconchego para todas as pessoas que possam ter uma doença, né? Estar doente não é fácil. Então, a abordagem que a gente pode usar, que seja mais acolhedora, é justamente essa, de falar uma linguagem para esse paciente, entendendo que ele não é médico, entendendo que ele não é psicólogo, entendendo que ele não é fisioterapeuta, né? Entendendo que ele não é enfermeiro, que ele tem medo de receber uma injeção, ele tem medo de botar um garrote, né, simples que seja, né? Então, ter todo esse cuidado, né? O cuidado não é só o cuidado no sentido da prática profissional, né? É o cuidado com o outro, né? Cuidado com o que você vai falar, cuidado como é que você vai tocar, cuidado como você vai se comportar ali, né? Se o paciente, por exemplo, está sentado, sente, fica na altura dele, isso é tão primário, né, para a gente, é muito primário, mas para muita gente não é. Ele está acostumado o tempo todo a falar em pé, né?
E falar em pé realmente dá essa distância, então evita algumas coisas. Mas evitar o quê? O que mais pode ser evitado diante de um diagnóstico que a pessoa tem uma doença grave? Né? Então, assim, o que eu oriento, se as pessoas me permitem, né, dentro da minha prática é essa: você está junto dessa pessoa de fato. Se você vai dar um diagnóstico difícil, se você vai falar com esta pessoa, com esse paciente, sobre a saúde ou a doença dele, seja humano, né? Pratique a sua humanidade. Né? Lembre-se que aquela pessoa é uma pessoa comum. Comum que eu digo no sentido de conhecimento, de formação, né? As pessoas, principalmente com o médico, né? Tem-se uma distância, né? Um medo de se pronunciar, né? Ao médico. Né? A minha mãe era assim, ela tinha um medo de perguntar, ela tinha uma vergonha, né? Tudo que o médico falava, ela concordava, mas não entendia nada. Uhum. Saía dali, o que o médico falava? Não sei, falou uma coisa, não entendi nada não. E aí, vai para casa como? E o dever de casa? Faz como se não entendeu nada. Exatamente. Mas não entendeu porque, às vezes, né, o médico pode perceber isso, que a pessoa não está ali. E quando você tem uma notícia difícil, que você está escutando uma coisa que tira o seu chão, a gente não escuta. Uhum. É se colocar mesmo no lugar do outro. Será que ninguém nunca na vida recebeu uma notícia difícil? Não digo de doença, não, mas uma notícia que te tira o chão, que abre o chão debaixo dos seus pés. É assim que essa pessoa que está recebendo o diagnóstico, ela tem câncer de mama, ela está se sentindo nesse momento. Então, como é que você gostaria que alguém falasse com você? Sim. A Roseli levantou a mão. Bom dia, Roseli. Você quer fazer alguma pergunta? Roseli. Olá, bom dia, meninas. Não, é porque eu estou clicando aqui para poder ver o aplicativo, mas foi sem querer mesmo. Não quero fazer pergunta no momento ainda não. Entrei até atrasada. É uma pena, a gente está participando. Sim, infelizmente. Mas que bom que você entrou. Seja bem-vinda. Tá, obrigada. E aí, Glaucia, você estava falando sobre essa necessidade, né, de saber quem é aquela pessoa que está na tua frente, entender o contexto dela e também perguntar. Eu acho que é muito importante a gente perguntar o que a pessoa precisa, né? A gente acha que sabe o que o outro precisa, né? Sim, olha, quando a gente vai falar sobre notícias difíceis, uma das coisas que a gente precisa realmente é fazer essas perguntas. O que você espera, ou o que você quer dizer? Tem alguma coisa que está passando pela sua cabeça que você gostaria de dizer nesse momento, né? Sim, pode vir tudo, ou pode não vir nada, né? Mas por isso que a equipe, né, a Paloma está aí, né, a equipe multidisciplinar, interdisciplinar, de preferência, né, ela esteja ali, né, que seja num consultório médico. Por que os consultórios médicos, principalmente, né, os que têm a parte de cirurgia, por exemplo, não sejam só clínicos, né, podem ter uma equipe com psicólogo, sim. Por que não? Aciona aquele psicólogo, né? Olha, hoje eu vou ter que dar uma notícia difícil para uma paciente, você pode estar junto com a gente? Faça essa parceria. Eu não sei se tudo vai ter custo de imediato, mas pode ter uma parceria, por que não? Né? Sim. Eu vou dar uma notícia difícil e tal, você pode estar junto comigo, né, para me ajudar nessa notícia, com essa paciente. Geralmente eles já conhecem essa paciente, de alguma forma, sabe se aquela paciente, como que ela pode receber aquela notícia ou não, se vai ser isso ou outro. Claro que nada é muito, né, não dá para controlar tudo, mas de ter esse apoio, né, essa rede de apoio profissional. Sim. A gente não fala tanto de rede de apoio para os nossos pacientes, nós também precisamos da nossa rede de apoio.
e perguntar para a paciente o que ela quer dessa rede. Né? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? O que você não entendeu? Com quem você gostaria de perguntar? E às vezes é uma dúvida, é uma coisa tão simples que um outro profissional de uma outra disciplina pode estar informando ali, já diminui um pouco a angústia, já começa a organizar um pouco ali como é que vai ser diante daquela notícia, o que vai ser feito. A gente que tem essa prática, né, do hospital, sabe o quanto que a dúvida, né, ela angustia os pacientes. Mas muitas vezes essa dúvida é um hábito, ela não está acostumada a perguntar, nunca perguntou nada para médico, para nada. Tem pessoas que vão parar no hospital, principalmente nos hospitais públicos, que nunca foi ao médico. O máximo vai no postinho, numa emergência, alguma coisa assim, mas para uma consulta médica ela nunca foi. Né? Então ela não sabe se comportar. E no caso da psicologia também, né? Se eu conversar com o psicólogo, né? O que o psicólogo faz? Eu falei, não, né? Completamente. Como é que é o psicólogo dentro de um hospital? Como é que é o psicólogo diante de diagnósticos, internações, tratamentos, né? Que lugar? E a gente tem muita responsabilidade nisso, né? Como vai acolher, como vai trazer esse humano e passar esse humano para ele nesse momento tão difícil. Exato, né? Então, assim, fazer essas divulgações, sabe? Do que um psicólogo faz. Gente, a gente faz tanta coisa, a gente pode atuar em tanta... Isso é uma coisa que psicólogo é metido, né? A gente se mete... É verdade. Né? Mas fazer o quê, né? É o que nos é proposto, né? A gente, onde tem gente, a gente está. Né? É possível a gente atuar. Né? E as pessoas desconhecem isso. Mas sabe por que desconhecem? A culpa é nossa. Sim. A culpa é nossa. As pessoas desconhecem porque nós não nos fazemos conhecer e não nos fazemos saber que a nossa prática é tão ampla e tão possível, né? E que não precisa ter barreira para fazer psicologia. Mas a psicologia coloca essa barreira. Né? Se limita ao psicólogo do consultório, se limita ao psicólogo, né, que é raro, que é coisa de gente que tem muito dinheiro, né? Não, né? A gente está aí em todos os campos, no esporte, na oncologia, no hospital, né? Na nutrição, na parte de alimentos. Eu tenho uma amiga em São Paulo que ela trabalha com a parte de finanças. Olha. Parte de finanças, o trabalho com dinheiro. Né? Como que, né, o ser humano, aquele paciente, a dificuldade de trabalhar com dinheiro. Então, é isso. Muito legal, né? Interessante. Glaucia, a gente está chegando ao final. É verdade, olha. Quero agradecer, dá vontade Passou de ficar rápido. Inteiro, né? Agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e ouvir, assim, sua palavra final, o que você deixa aí para quem está assistindo agora, está assistindo pelo Instagram ou vai assistir depois a gravação. Então, gente, eu acho que a minha prática tem me ensinado muito essa questão do acolhimento e do sentido, né? Eu acho que nós, psicólogos, precisamos muito pensar nisso, em acolher as pessoas, né? Receber essas pessoas realmente ali como humanos. Eu acho que, né, o que trouxe aqui da questão da humanidade e fazermos o nosso melhor, né? E fazer o melhor vai exigir da gente, sim, tempo, investimento em estudo, investimento, né, nas trocas. Isso aqui não tem preço, né? Essas trocas que a gente faz, né? E com um paciente oncológico, mais ainda, porque a vida da pessoa muda de uma hora para outra, né? Não pela notícia, só pela notícia ruim, mas porque o trajeto, o processo oncológico é um processo difícil, né? É um processo que vai requerer cirurgia, vai requerer um tratamento que vai
né, levar algum tempo, enfim. Então, a gente precisa estar mais sensível, sabe? Eu acho que também, assim, estar mais sensível à necessidade da outra pessoa, sensível à dor da outra pessoa. Senão a gente não faz sentido fazer psicologia, né? E quando a gente fala de paciente oncológico, a dor, né, não é só física, não é só físico porque vai passar por uma cirurgia ou porque vai fazer uma quimioterapia. É físico junto com o emocional e o psíquico. Porque a vida muda de uma hora para outra. Então, a gente precisa estar mais sensível. Sabe? A nossa prática precisa ter sensibilidade. Se ela não tiver sensibilidade, perde o sentido da nossa prática. Glaucia, é muito bom te ouvir, né? Ficaria mesmo horas falando. Isso que eu ia falar, horas. Eu acho que o que você trouxe de psicoeducação conversa muito com a nossa ideia do projeto Síndrome também, né? Então, a gente espera que você possa voltar muitas vezes para falar com a gente aqui. Eu tô dentro. Agradecemos a disponibilidade, né, de poder compartilhar um pouquinho esse saber aqui com a gente, né, ajudar a gente a trocar com essas fronteiras, né, e ampliar as nossas fronteiras de conhecimento. A gente vai vendo que uma sempre vai trocando com a outra, seja o esporte, hospital, seja uma clínica, seja, como disse, você, o psicólogo, está em pouquinho em todos os lugares, né, então essa troca é muito importante. A gente se mete em todo papel. Pois é. A Adriana tem meu contato, né? Se vocês quiserem alguma informação, precisar de algum texto, eu posso ajudar, podem entrar em contato, tá? Você está com um curso aberto, não tá, Glaucia? Acho que eu vi em algum lugar. Vai começar agora dia 9 de novembro, vão ser 4 semanas, às quartas-feiras, eu acho, não me lembro certinho. O curso de luto e rompimento de vínculos. Olha, maravilhoso. Manda pra gente, a gente divulga também lá na nossa página. Vai ser online, né, que está facilitando, né, a vida de tanta gente. Então, a gente vai ser uma hora e meia, 2 horas, por cada quarta-feira, né, e vamos estar falando aí dos lutos, né, os conceitos básicos, os processos, né, e esses rompimentos de vínculos em relação ao processo do luto. Vai ser bem legal. Muito importante. Manda para a gente poder divulgar. A nossa ideia também é criar essa rede de apoio e de divulgação. A gente precisa, né, se ajudar. Sim. Né? Aí sim, a gente vai fazer uma psicologia de verdade. Com certeza. Obrigada, um ótimo final de semana para você. Para a Roseli vai ficar gravado, depois você acessa aí nosso perfil. Tá bom, muito obrigada. Que pena. Foi realmente aproveitador esse finalzinho. A voz de Glaucia é realmente, né, suave para ouvir, muito bacana. Uma pena mesmo que eu entrei. E é um tema assim, de muito interesse. Pergunta um pouco da É um tema de muito interesse para mim, porque eu estou sempre envolvida com mulheres e eu gostaria muito de aplicar passar o conteúdo para essas mulheres, né? Então, assim, uma pena que eu cheguei atrasada para acompanhar tudo, mas eu vou assistir a gravação depois. Tá, segue lá no Instagram. Fala aí, Luciane, por favor. Eu acho que está dando para todo mundo. Por causa do áudio aberto. O Síndrome.psicologia, lá no Instagram, a gente vai gravação. Bom final de semana, gente. Obrigada. Até Igualmente, bom final de semana. Beijo. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau.